Bom, agora vamos para o nosso capítulo 2 do nosso livro, que está com o tema Por que os cristãos devem usar as suas mentes? Ou seja, o que eu entendi sobre esse livro, que fala bastante dele, é que nós estamos atualmente em uma guerra contra pessoas que falam coisas que contradizem a palavra de Deus. Ou seja, a gente está constantemente em uma guerra de conhecimento, de valores e tal, e onde a gente tem que ter sempre embasamento da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra, a Bíblia é o conhecimento de Deus que a gente sempre tem que manter atento. E essa guerra não é uma guerra onde você tem armas para brigar, onde você tem armas, onde se usa da violência, não. E sim uma guerra de conceitos, conhecimento, uma guerra que a gente vive para defender sempre a palavra de Deus. Somos na terra, aqui somos os soldados, a gente somos aquelas pessoas que foram feitas para pensar, como fala aqui no texto. E gostei bastante dessa parte aqui, porque ela vem de conjunto com o capítulo anterior. E esse livro aqui é bem bacana porque eles vão fazendo conjunto, aí a gente vai aprendendo o que a gente aprende no primeiro, a gente pode usar no segundo também. Assim no segundo como no terceiro também a gente vai pesquisando bastante e vai aprendendo cada vez mais. E é isso, vou ler só uma partezinha aqui. Nossa cruzada cristã diferencia-se completamente das vergonhosas cruzadas da Idade Média. Observando a descrição que Paulo faz dessas batalhas, na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm a serviço de Deus poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios e presunçosos e todo poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, somos realmente os soldados de Deus. A gente está defendendo a palavra de Deus, e não dessa forma destrutiva, de maneira carnal, né? E sim destruir pensamentos, destruir raciocínios pecaminosos, raciocínios errados. Continuando a palavra dele ali, né? Quando ele fala dessas ideologias, é muito comum hoje a gente ver as pessoas falando coisas que elas aparentemente não sabem o que estão falando. Elas pegam trechos da Bíblia específicos e nos fazem pensar sobre aquele trecho de forma como se a gente estivesse errado. E não, Deus nos dá o pensamento, por isso que ele vem perguntar: por que o cristão tem que ter o poder do pensamento, tem que saber pensar? É muito simples. Quando você lê a Bíblia, você não apenas lê e fica vago. Você tem que ler e saber o que você está lendo, saber como você vai direcionar aquilo para a sua vida e para a vida de outra pessoa. Muitas vezes a gente ouve uma pessoa falando uma coisa que é totalmente fora do que a gente acredita, fora totalmente do que a Bíblia fala, e a gente só escuta. E Deus não quer que a gente faça isso, Ele quer que a gente pense, Ele quer que a gente tenha a nossa mente livre e limpa de qualquer ideologia que possam tentar pregar na nossa mente. Porque nossa mente tem que estar fortificada, é como a guerra que o Júnior estava falando. Uma guerra, ela não é composta só de armas da outra pessoa e nem só nossas, é composta de defesas. Então a nossa defesa é o pensamento. Nós temos que ter uma base bíblica muito boa para poder combater as ideologias que o mundo coloca pra gente hoje em dia. E que não são necessariamente inúteis, mas tem uma maneira certa de ser lidada, uma maneira certa de acordo com a Bíblia. Então é isso que o pensamento faz hoje em dia. Então é por isso que é importante pensar, por isso que é importante ler, por isso que o autor vem nos trazer esse livro, esse texto, preocupado com o que a gente está pensando. Pronto. As pessoas normalmente falam coisas da Bíblia e não se preocupam em estudar mesmo a Bíblia para saber o que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, como você citou
quando a gente estava estudando ali, a Bíblia é machista, ou a Bíblia é errada e tal, mas essas pessoas já estudaram a Bíblia, será? É exatamente isso que eu me pergunto. Tem algumas aulas, eu sou universitária, e tem algumas aulas de sociologia, filosofia, que o professor puxa esse assunto, e muitas pessoas falam: professor, a Bíblia é machista, por isso aqui, a Bíblia é sexista, a Bíblia é homofóbica. E eu nunca me levantei, eu particularmente sempre fico no meu próprio pensamento. Cara, mas tu já terminou de ler o versículo? Tu já leu outras partes da Bíblia que falam sobre o amor? Não, eles pegam justamente aquilo que sabe que vai tocar na vida, que sabe que vai tirar uma base muito grande que a gente tem hoje em dia da Bíblia, que é o Velho Testamento. Eles pegam trechos, pegam fragmentos para tentar enfraquecer. E a gente tem que estar muito forte em todos os lados da Bíblia para poder rebater. Mas a Bíblia fala isso aí nesse capítulo. Tu já leu mais embaixo? Tu já leu o Novo Testamento? Tu já foi lá em Mateus quando ele fala do amor ao próximo? Então a gente tem que estar forte, tem que estar com o pensamento brando, tem que estar com o pensamento quieto e ciente daquilo que a gente acredita. Na segunda parte desse capítulo, nós temos o título Criado para Pensar. Ele já começa falando sobre um experimento que foi feito no Instituto de Psicologia Experimental de Oxford, em que os cientistas que participaram, eles fizeram um experimento com ratos, colocaram em um labirinto e tamparam a entrada que eles teriam acesso à comida. E o resultado desse experimento foi que os ratos apresentavam uma certa dúvida. Porém, mesmo que esse tipo de animal, esse tipo de ser, vamos dizer assim, esses animais, eles apresentem dúvida, só nós que somos seres humanos, os homens, digamos assim, nós temos o entendimento que é dado na Bíblia. Nos capítulos 2 e 3 de Gênesis, a partir daí, nós podemos perceber que Deus já dá uma certa superioridade para o homem em relação aos animais. Primeiramente, que nós vemos que Deus passeia com o homem toda tarde, com a mulher, e se comunica com ele de uma forma diferenciada de que ele se comunica com os animais. Por exemplo, nós podemos ver também que ele é superior na questão de que ele habilita o homem para poder dar nomes aos animais, nomeá-los. Então nós já percebemos que os animais são inferiores a nós. Nessa questão que nós vemos que nós temos um entendimento, uma sabedoria melhor. Os animais, eles agem apenas por uma questão de instinto. Sim, às vezes eles demonstram atitudes mais sábias que alguns homens, mas assim, nos casos à parte, que são apenas pelos instintos deles. E vamos dizer assim, nós podemos perceber também que mesmo depois que Deus criou o homem, ele criou os animais, não é? E dentre aqueles animais, o homem não acha ninguém que seja idôneo a ele, que seja compatível a ele. E aí Deus vai e do homem cria a mulher. E quando a mulher surge, o homem espontaneamente ele já percebe que a mulher é idônea a ele, é a sua, vamos dizer, a outra metade dele, né? Desde aí ele já vem e já cria o primeiro poema de amor que tem dizendo lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, acho que é 2 ou 3, por aí. Então nós podemos perceber que ele reconhece o seu semelhante, né? Dentre aqueles animais não tinha nenhum que fosse semelhante a ele, porque justamente os animais são inferiores a nós. E o fato dele criar esse poema significa que ele faz o quê? Ele tem um entendimento maior, ele raciocina, tem um pensamento muito melhor do que dos animais. Finalizando o título, que é Criado para Pensar, eu vou ler uma finalização do texto e vou explicar um pouco. E quando nossa conduta é mais emocional do que racional, ainda assim insistimos em racionalizar. O próprio processo chamado racionalização é significativo. Indica que o homem de tal forma se constituiu num ser racional que quando não tem razões para a sua conduta, ele tem que inventar alguma coisa para se satisfazer. Então, que nem a Amanda já tinha falado sobre o homem vir com essa sabedoria e ser superior aos animais. Por exemplo, assim, com certeza a gente já ouviu a pergunta de o que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha.
A gente pode se basear na criação do homem, que praticamente quem já leu a Bíblia sabe sobre a criação do homem. Que, assim, primeiro veio o homem, não o bebê. Então, no caso, veio primeiro os animais adultos, veio o adulto, para depois ir procriando e aumentando mais as pessoas e os animais do mundo. E assim, Deus deu a oportunidade de Adão nomear os animais. Então, assim, hoje em dia você já parou para pensar que, por exemplo, uma cor, a gente fica se pensando, mas por quê? Qual é o significado desse nome? A gente fica pensando, se colocasse esse nome, como ficaria? Ficaria estranho, porque a gente já se acostumou a ouvir daquela forma. E até mesmo porque alguns nomes que a gente ouve hoje em dia, eles já foram mudados a decorrer do tempo até hoje. Então, assim, hoje, por exemplo, numa história, em alguma coisa que é descoberta, uma coisa nova, a gente fica pensando o porquê daquela nomeação, poderia ser muito bem outra, qual é o significado disso. Então, a sabedoria de nomear alguma coisa, sabe, já é uma coisa muito boa, sabe? Uma sabedoria muito sábia. Quem é Jesus para você? Jesus foi o Senhor que nos salvou dos nossos pecados, derramou seu sangue na cruz. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui louvando a Senhor, escutando e ouvindo a sua palavra. Só Jesus nos leva a Deus. E Jesus ele fala também que ele é a vida e a ressurreição. E ele é o único meio, como se fosse assim, um meio de transporte, porque se não for por ele, ninguém pode chegar a Deus. Também tem uma parte lá que ele fala, que tem também em Mateus fala que aqueles de coração puro, aquelas pessoas que têm o coração puro verão a Deus, mas aqueles que não têm, não verá nada. Vai passar a sua provável eternidade no inferno. Só isso. Já? Tirou minha autoestima. Meu Deus. Ah, vai ficar assim olhando pro livro, tem que ficar distraída, ué. Eu só ri, era massa. Cadê Jorge? Já? Deixa eu falar, vou começar agora, tá? Pesquisando bastante, vai aprendendo cada vez mais. E é isso, a gente começou uma partezinha aqui. Nossa cruzada cristã diferencia-se completamente das negociosas cruzadas da Idade Média. Não, tava lendo. Já tinha. Tem como tirar aí, tá? Parar de gravar. Ok. Pode ser pra você, né? Não, com a luz não. A luz mostra muito mais do que eu tenho aqui nessa testa. Pode começar. Fala alto. Ah, já começou? Já tá rolando faz tempo. Já tá faz tempo, desde ontem. Meu Deus. É isso. É isso. Muito apagado.